Olá, como é que você está? Espero que esteja tudo bem, esteja em paz. E hoje nós vamos então refletir sobre Apocalipse 18, começando pela leitura, Apocalipse 18. Então, tenha paciência, ali uma leitura um pouquinho extensa, mas que vai dar tudo certo aí. Vamos em frente. A queda da Babilônia. Depois disso vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da sua fúria e da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu. Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra sua mercadoria, artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, corpos e almas de seres humanos. Olha só que impressionante. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade, vestida de linho puro, de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão: ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas uma hora ela ficou em ruínas. Celebrem o que se deu com ela, ó céus, celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo o que ela fez a vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro dos seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio ruído de pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura da Tua palavra nessa manhã.
E eu quero te agradecer, Pai, pedir a tua bênção e a tua paz, que o Senhor nos abençoe nessa reflexão que nós vamos fazer, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, então nós vamos conversar aqui sobre Apocalipse 18, acabei de ler para vocês, vamos fazer só um retrospecto, né? No capítulo 17 a gente tem um foco expositivo, o anjo explica quem é a mulher, e aí, como esse sistema ele funciona. E aí o que acontece no capítulo 18 que nós estamos lendo, o famoso ai, 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 que nós lemos aqui, são 3 passagens dos ais, e a queda final. Isso quer dizer o seguinte, que isso é como se fosse o funeral da Babilônia. Ele descreve o impacto econômico e social dessa destruição. E aí a gente pode até perceber ali, por exemplo, o lamento dos mercadores. Os reis e mercadores choraram porque ninguém mais queria comprar suas mercadorias. E o julgamento atinge diretamente o sistema econômico baseado na exploração e no luxo excessivo, E amanhã, se Deus quiser, né, nós vamos aqui também ler o capítulo 19 e a gente vai perceber que o julgamento da prostituta, da grande Babilônia, da mulher, só é concluído quando o céu celebra. No início do capítulo 19, há uma grande aleluia, porque Deus condenou a prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e vingou o sangue dos seus servos. Mas enquanto ainda não chega o capítulo 19, vamos ao capítulo 18. E o que acontece? Isso aqui demonstra para a gente que esse é um capítulo dos momentos assim mais dramáticos e vívidos do Novo Testamento. Por quê? Porque descreve a queda definitiva dessa grande Babilônia, que representa o quê? Representa o sistema mundial, o sistema corrompido, tanto em termos religiosos quanto econômicos e políticos. E aí a gente pode perceber ali no início o anúncio da queda. O capítulo começa com a descida de um anjo de grande autoridade, cuja glória humana ilumina toda a terra, e ele proclama com uma voz potente: caiu a grande Babilônia. A cidade então é descrita agora como um lugar habitado por demônios e também é o esconderijo de todo espírito imundo. Olha só que interessante essa visão demoníaca. Há também aí, vamos dar essa ressalva, um chamado urgente para o povo de Deus que ainda está dentro desse sistema babilônico. E aí o anjo é muito claro nesse sentido: saiam dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, nem sofram as suas pragas, no capítulo 18, versículo 4, que nós estamos lendo aqui. Esse texto enfatiza então que os pecados da Babilônia se acumularam até o céu e que Deus se lembrou dos crimes que ela cometeu. Então, o julgamento aqui, ele é retributivo. Ela vai receber em dobro tudo aquilo que deu aos outros. E aí nós temos o lamento, né? O lamento de quem? Já que toda essa questão maligna aí, ela está impermeada, mas tem lamento, sim? Sim, então 3 grupos é que vão se lamentar, mas eles vão se lamentar com relação à questão do lucro e da influência que sofriam ali, que eles tinham na Babilônia. Então, esse capítulo também detalha a reação daqueles que lucraram, com a influência e o luxo da Babilônia. Então, os reis da terra, eles choram ao ver a fumaça do julgamento da Babilônia, lamentando a rapidez com que o grande castigo chegou. Olha só. E aí os mercadores também são o segundo grupo que lamentam porque não há mais ninguém para comprar suas mercadorias. E aí eles mencionam ouro, prata, tecidos finos, especiarias e até, olha só, vidas humanas. Eles ficam de longe aterrorizados com a queda da grande Babilônia. E o terceiro grupo que fica também aí triste, chateado, né, lamentando-se, digamos assim, os capitães e marinheiros, aqueles que transportavam as riquezas por mar, também se lamentam. Eles lançam pó sobre a cabeça, assim como a gente vê no Antigo Testamento, quando havia, né, o pó sobre a cabeça para demonstrar aquela angústia, aquele sofrimento, e aí choram a destruição de uma cidade que ali fez com que eles ficassem ricos. Com toda essa questão aí do mal, né, sofrendo, interessante que a gente imagina que o mal nunca vai sofrer, né, mas existe sim essa possibilidade iminente, e ela está descrita aqui em Apocalipse, e em contrapartida nós vemos uma alegria no céu.
Enquanto a terra está lamentando, o céu ele é exortado, estimulado a se alegrar. O texto vai afirmar aqui para a gente que Deus julgou a Babilônia pelo modo como ela tratou os apóstolos, profetas e o povo santo. A queda aqui é vista como o exercício, então, de uma justiça divina. E aí um anjo poderoso levanta uma pedra de que tamanho? Do tamanho de uma grande pedra de moinho. Sabe aquelas pedras que ficavam ali, né? Ali questão de macetando ali a questão do trigo e assim por diante? Pois é, essa pedra que ele levanta, uma pedra grande e lança essa pedra ao mar, simbolizando então o quê? Que a Babilônia será lançada com a mesma violência e nunca mais será encontrada. E aí o capítulo encerra listando o que é que vai desaparecer para sempre. Olha só, não vai ter mais o som de música e de harpas, também não vai mais ter o trabalho dos artesãos, não vai ter mais a luz das lâmpadas, e a voz do noivo e da noiva. A razão final para tamanha destruição, de que não vai haver mais nada disso, é que a feitiçaria que seduziu as nações e o fato de que nela foi encontrado o sangue de todos aqueles que foram mortos na terra. Então, o que está acontecendo aqui nesse capítulo 18, com todas essas nuances, né, da tristeza aí, do mal, e que continua dividido. Nós depois vamos ver por que o mal se divide, porque ali a gente vê que é só questão de interesses, e a gente vai perceber que o capítulo 18 é, na verdade, como se fosse um canto fúnebre. É como se João estivesse ali assistindo ao velório de um império, enquanto ele ainda está ardendo em chamas. E aqui estão algumas curiosidades que eu trouxe para você compreender aqui algumas coisas. Por exemplo, o capítulo é construído segundo o padrão de lamentação fúnebre do Antigo Testamento, muito semelhante ao que a gente vai ver lá, por exemplo, em Ezequiel, né? Ezequiel aqui no capítulo 27, ali sobre a queda de Tiro, e depois ali que guarda uma correspondência com o Antigo Testamento. Também existem as figuras que a gente chama dos choradores profissionais, das carpideiras. Aqui no caso, esses lamentos, eles estão representados pelos reis, pelos mercadores e pelos marinheiros, como eu já falei para vocês, e cada grupo então entoa o seu próprio ai, 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 ai de ti e tal, que era o lamento tradicional em funerais da época ali no Antigo Testamento. Bem, agora pensa aqui comigo, veja só, o lamento desse pessoal todo, desses grupos que nós conversamos agora há pouco, os reis da terra, os mercadores e também os capitães e marinheiros, não é pela alma, né, da grande Babilônia, não, mas é pelo mercado. Olha só, ninguém destes chora pela pessoa da Babilônia que está sofrendo, ali abre aspas, o modo de dizer, está sofrendo a justiça de Deus, mas sim pela perda econômica. Os mercadores choram porque já não há ninguém que compre as suas mercadorias. Você vai ver ele no versículo 11, olha só, vi os céus abertos e diante de mim, no 18:11, vamos ver aqui. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, olha só. E aí, né, a gente começa a perceber essas questões todas aqui de que o funeral, onde o morto não é a grande Babilônia ali que está padecendo, mas sim o lucro. A lista de mercadorias no versículo 13 termina de uma forma impactante, olha só. E de corpos e de almas humanas, isso demonstra o quê? Que o sistema faliu. Por quê? Porque ele, na verdade, está aqui fazendo com que tratava seres humanos, então, como meros produtos, como mercadoria. E isso é um contraste muito forte. E esses mercadores, eles não choram pela Babilônia, mas sim pelo lucro que eles perderam. E depois nós podemos ver que, enquanto lá no capítulo 17, a prostituta ela é apresentada em todo o seu esplendor, embriagada com o sangue dos santos e montada na besta, como nós vimos aqui, no capítulo 18, então, ela é despida de todo esse luxo. No capítulo 17 a gente vê o aspecto espiritual, religioso da sedução, mas no 18 o funeral aqui está focando num colapso político, num colapso econômico. E aí a gente vai ver que no versículo 23, a voz do noivo e da noiva nunca mais se ouvirá em ti.
Isso é uma curiosidade teológica muito profunda, porque enquanto a Babilônia está celebrando ali o seu funeral e o silêncio total dos seus casamentos, o capítulo seguinte, que nós vamos ler amanhã, começa justamente com a preparação para as bodas do Cordeiro. Olha só, o funeral da prostituta abre espaço agora para o casamento da esposa, que aqui representa a igreja. E o gesto do anjo de lançar, como eu já havia falado para vocês, uma pedra de moinho no mar, ali no versículo 21, é uma profecia que está em ação. Na antiguidade, como nós já mostramos aqui, uma pedra de moinho, ela era pesadíssima, era grandessíssima e essencial para quê? Para que a vida diária ali de moer grãos, e ao lançá-la no mar, o anjo ilustra que o julgamento é instantâneo, violento e definitivo, algo que afunda para nunca mais voltar à tona, para nunca mais boiar. E esse é um capítulo, para a gente poder compreender aqui, que serve para a gente como um lembrete ético de onde é que a gente está depositando. Quero que você reflita a respeito, onde é que nós estamos depositando a nossa segurança? Você não acha se a gente está depositando a nossa confiança no mundo ou se a gente está depositando a nossa confiança no Cordeiro, no Senhor Jesus Cristo? E aí, a mulher, tudo bem, a mulher morrendo ali e tal, mas cadê o dragão e as bestas? Eles tomaram ali um chá de sumiço? Então vamos tentar relembrar um pouquinho, veja só. No funeral do capítulo 18, realmente parece que a Babilônia ela foi deixada sozinha para enfrentar o fogo, enquanto seus antigos aliados, na verdade, eles estão apenas observando de longe, aterrorizados. Para entender o que aconteceu com o dragão e com as bestas que nós vimos aqui nos capítulos anteriores, a gente precisa fazer o seguinte, precisa olhar para esses capítulos, pois nós já vimos aqui que o Apocalipse ele não segue uma ordem cronológica, mas sim uma série de visões que vão se sobrepondo. Se lembra da espiral que eu falei a vocês? Opa, aumentando, aumentando. Lembra do universo, que o universo também é uma espiral e a gente pode ter uma ideia de como que isso é complicado, complexo. E aqui, veja só, onde que está o paradeiro deles nessa narrativa aqui que nós estamos lendo. Primeiro, a besta e os 10 reis, a traição. Olha só, se você analisar ali no versículo 16 do capítulo anterior, do capítulo 17, você vai encontrar a explicação para esse sumiço do apoio que foi dado à mulher, que está sozinha aqui no capítulo 18, A grande Babilônia, a prostituta, a mulher, é isso que está sendo representado. O texto diz que a própria besta e os 10 reis que agiam com ela passariam a odiá-la. E aí o que acontece? É o próprio mal se dividindo por causa de interesses, aquelas coisas todas, e a gente tem que perceber isso, que essa é a estratégia do mal. O mal parece que tem aquela questão ali que a gente imagina de uma aparência bonita, nossa, como é que chegam desse jeito a tal lugar e tal, e cheio de pomposidade, cheio de alegria e tal, mas no fundo isso tudo é vazio. A besta e os 10 chifres que a gente viu, eles odiarão a prostituta, deixarão ela devastada e nua e comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Então a besta, ela não sumiu, é isso que precisa deixar claro. Ela se voltou contra a prostituta, que aqui representa então o quê? O sistema religioso, cultural, o sistema secular, para consolidar o quê? O seu poder total e absoluto. E aqui, no capítulo 18, que a gente está refletindo, o que a gente vê é o resultado, então, desse abandono e da intervenção direta do julgamento de Deus. Onde esse pessoal aqui está fisicamente, Enquanto a Babilônia está queimando, vamos dizer assim, a besta, que é o líder político, líder militar, e o falso profeta, que é a segunda besta, lá do capítulo 13 que nós já lemos, eles estão fazendo o quê? Reunindo forças. Eles não estão interessados em salvar a cidade, mas em se preparar para o confronto final contra aquele que vem montado no cavalo branco. Então, eles não tomaram chá de sumiço definitivo. O fim deles está logo após o funeral da Babilônia, mas aí a gente vai deixar um gostinho só de quero mais para os capítulos seguintes, porque quem viver verá. Se você assistir aqui os nossos vídeos futuros, Deus queira, você verá. Então, no capítulo 18, a Babilônia, a sedutora, a mulher, a grande, Babilônia, a prostituta, cai primeiro. O dragão e as bestas, que são os opressores, eles vão depois se manter em cena por mais um tempo.
E aí a gente começa, né, a entender algumas coisas que realmente mostram para a gente aqui o funeral da Babilônia seria o funeral da mulher, sim, e depois vem a outra parte aqui para a gente poder seguir firme. Então, no capítulo 17, a mulher aqui ela aparece montada numa besta, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, segundo, né, segurando um cálice, se bem que é um cálice não é de água, é de abominações. Olha só que interessante. E aqui no capítulo 18, o que a gente vê é a morte desse glamour todo. O funeral é dela porque as joias e o linho fino que são mencionados ali no versículo 16, gritando: ai da grande cidade, vestido de linho puro e de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Então, nesse sentido, você percebe aqui que essas questões que ela utilizava, que as roupas que ela usava, elas foram todas aí arruinadas. E depois o lamento que nós já vimos aqui dos mercadores, ele não é sobre a morte dela iminente, mas é sim sobre a perda dos bens e da beleza e do luxo que ela ostentava, mas não dela. E o que torna esse funeral curioso e trágico aí da grande Babilônia, da mulher e da prostituta, né, que são a mesma pessoa, é que as bestas, a besta e os reis que antes se embriagavam com ela, agora o que eles fazem? Mantém distância e não tem ninguém para carregar o caixão para prestar homenagens a ela. Eles observam o incêndio, inclusive, de uma distância segura, porque estão com medo de serem queimados junto com ela. E aí no versículo 7 ela diz em seu coração, né? Veja só, como a gente, né, tem uma soberba no mal, né? Percebe essa soberba, essa arrogância no mal. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei luto. Quer dizer, ela sempre estava rodeada de pessoas, nunca teria o problema da morte, mas na verdade é que o capítulo 18 é uma resposta contundente e direta para esse tipo de arrogância. E em um único dia, o luto que ela disse que nunca teria chega com uma força tremenda, uma força total. Então, aqui diz, né, inclusive, que ela será consumida pelo fogo. E na cultura antiga, não ter um sepultamento digno e ser consumido pelo fogo era um julgamento mais severo e humilhante possível para uma figura que tivesse autoridade. Então, no capítulo 18, a gente entende que é o encerramento da sentença da mulher, da prostituta, da grande Babilônia. Enquanto ela sai de cena sob fumaça e sob choro, o capítulo 19 introduz uma nova figura feminina, que é a noiva, a igreja, que se preparou para as bodas do Cordeiro. Então, este é o contraste perfeito entre o fim de um sistema sedutor e o início de um reino eterno. O que nós tiramos de desafio para as nossas vidas é que nós devemos acreditar sempre, sempre, sempre no Cordeiro, em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Não se ater às questões do mundo, às ideologias, aos poderes políticos, econômicos, porque isso tudo tem um fim e um fim trágico. Ele não tem unidade, ele só tem uma situação de aparência, uma questão, vamos dizer assim, de ilusão, e que não leva a lugares bons. Quer ficar firme? Fique com Jesus. É isso que o grande livro de Apocalipse, que nós estamos quase acabando de ler, está nos revelando, que no final a vitória já é certa. Esses eventos que nós estamos vivenciando, eles demonstram, primeiro, que há um sofrimento chegando. Segundo, que há a justiça de Deus chegando para aqueles que agem mal. Que Deus nos dá todas as oportunidades possíveis para que nós tenhamos o arrependimento e sigamos firmes com Ele para a vida eterna. Mas, quando chegar o último dia, esperamos que não seja tarde, não é verdade? Então, se você pode tomar uma decisão, por que não fazê-la hoje, não é verdade? Opte por Jesus, aceite Jesus entrar no seu coração. Tenho certeza que o Apocalipse virá, mas a sua espera não vai ser de angústia, vai sim ser uma espera de esperança em que a noiva, como nós vamos ver aqui, vai chegar. Amém? É isso. Um abraço, tudo de bom.